Eu sou Eli e esse é o Projeto B, onde nós vamos ler a Bíblia de uma maneira que você entenda. Hoje, basicamente, nós vamos começar, propriamente dito, a leitura a partir do primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo. Vamos começar com a leitura do livro de Gênesis. E vamos ler de Gênesis 1, versículo 1, até Gênesis 2, versículo 3, que vai falar a respeito da criação dos céus e da terra. E a princípio, os versículos 1 e 2, os dois primeiros versículos, vão falar a respeito do Criador e da sua criação. Então diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, ou seja, quer dizer em princípio, no início de tudo. Nós temos que entender que Deus ele já existia, ele existe e ele existirá. Então ele sempre existiu. Como lá em Apocalipse 1:8, né? Diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. Então imagina você na beirada de uma estrada reta, que você olha para um lado, é uma estrada muito longa, você não vê o final dela. E você olha para o outro, igual aquelas estradas de filme, né, no deserto, você não vê a ponta. Então imagina assim, nós não conseguimos ver a dimensão, compreender a dimensão da existência de Deus. Deus, ele sempre existiu antes de tudo, ele existe e ele sempre existirá. Continuará existindo, né, depois que esse universo já não for mais como é agora. Deus criou, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou, ele fez existir. Não como um artesão que pega um produto ou uma matéria-prima que já existe e simplesmente dá forma. Né? Deus criou do absoluto zero. Então, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, então lá no início, mas Deus já existe antes desse início, do princípio. Então, desde antes da fundação do mundo, criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 continua, diz: a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Um entendimento de céu e terra, nós podemos compreender o seguinte: a terra ainda era sem forma e vazia. Então, imagina que existia uma matéria e um vazio, um nada. Como se fosse, imagina o nosso planeta e uma imensidão vazia. Porém, era um estado inacabado da matéria. A matéria-prima que nós falamos, né, do artesão, foi Deus que criou. Então, do nada, vamos falar assim, sob o comando de Deus, houve uma matéria-prima. Então, Deus criou céus e terra, uma matéria e um vazio. A terra era sem forma e vazia. E Deus, então, a partir daí, ele começou a trabalhar num processo de 6 dias. Ele foi dando forma a essa matéria e foi preenchendo, né, aquilo que ele havia criado, aquilo que ele formou com outros elementos. Então vamos pensar assim. Eu costumo imaginar, quem já viu aqueles filmes de astronauta, né, uma bolha de água sem gravidade, aquela bolha informe flutuando no nada. Então eu imagino algo assim, a minha imaginação é como eu vejo na minha cabeça, que era a terra sem forma e vazia que Deus criou no princípio. Esse abismo escuro, né, que diz que havia trevas sobre a face do abismo, né, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sugere justamente isso. É um estado sem forma, assim como uma água líquida. E da tradução original, né, a palavra que se usa para o Espírito de Deus se movia, dá a entender, na verdade, que ele velava sobre a sua criação, como imagina assim, como se fosse uma galinha em cima dos ovos, dos pintinhos, protegendo. Ele estava ali cuidando, zelando e atento. Ok? E a partir do versículo 3, então nós já vamos começar na criação propriamente dita, os 6 dias da criação. E o versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então
a voz de Deus, o comando de Deus, ele é capaz de mudar o universo, de dar forma. Quer dizer, sobre um comando de Deus, sobre o seu poder, né, ele pode transformar uma matéria informe em alguma coisa que ele queira. Ou pode simplesmente chamar à existência alguma coisa que não existe. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e ele fez separação entre luz e trevas. Viu Deus que era bom. Ou seja, Deus ele estava atento, estava velando. Ele está a par daquilo que é bom. E viu Deus que era bom, ele tem um sentido que nos faz entender que Deus ficou satisfeito com aquilo que ele havia criado. Né? Ou seja, Deus é um Deus bom. Então o universo que ele criou, o universo físico, né, que ele está criando agora, também é um lugar bom. Porque passa no crivo, passa pela aprovação do Criador, do próprio Deus, que é um Deus bom. Então vamos falar assim, passou no controle de qualidade de Deus. Então tudo aquilo que ele criou é bom. Ele separou luz e trevas. Então nesse momento, quando havia, como diz, apenas trevas, né, Deus disse haja luz. Então ali começou essa separação. Vamos tentar imaginar da seguinte forma. Deus criou dois domínios, domínio da luz e domínio das trevas, dia e noite. E existe até um paralelo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Né? Então, no mundo físico, luz, dia, trevas, noite, escuridão, claridade. E no mundo espiritual, quando a gente fala assim, em trevas, está nas trevas, está na luz. Né? No mundo espiritual, ele, né, Deus, ele é o justo juiz que faz distinção entre aqueles que vivem na luz e aqueles que não, aqueles que vivem nas trevas, vamos dizer assim. Luz remete ao bem, trevas remete ao mal. Então, nesse momento, houve a criação, vamos dizer, de dois domínios. Eu não estou dizendo aqui que nesse momento foi criado o bem e o mal, não, é só mesmo a referência luz e trevas, que é usado também, não só no mundo físico, como claridade e escuridão, mas também no mundo espiritual, para remeter ao bem e o mal. Versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e aí houve tarde e manhã do primeiro dia. Então no primeiro dia, Deus criou a luz, luz e trevas. E é interessante dizer que chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Então Deus deu um nome para a luz e para as trevas. No antigo Israel, o ato de dar nome às coisas, lugares, pessoas, enfim, nomear, né, demonstrava que a pessoa que deu o nome tinha domínio sobre aquilo. É a mesma coisa, ainda se usa, vamos dizer que eu sou um astrônomo, né? E descubro lá um cometa, descubro um elemento celeste. Geralmente eu dou meu nome, né? Ou dou o nome que eu quiser. É comum a gente ver isso até hoje. Ou vamos dizer que eu descobrisse um animal que ainda não tinha sido catalogado e de repente eu quisesse dar o nome para aquele animal. Então, no antigo Israel era comum o ato de dar nome às coisas, lugares, pessoas, enfim, e quem dava o nome tinha domínio sobre ele. E quando Deus dá nome, né, à luz e às trevas, ele declara mais uma vez o seu total controle sobre o tempo, né? Luz e trevas, dia, noite, é uma marcação de tempo, nós vamos ver isso. E também no mundo espiritual, sobre todas as coisas, luz, trevas, bem e mal, aquele paralelo que nós fizemos. Ok? Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então, vamos imaginar aquela massa informe como se fosse uma água, uma matéria-prima. Então, a partir daí, disse Deus, haja firmamento. O que é o firmamento? É a amplidão, vamos dizer, do céu aberto. Então, houve a separação. Agora, realmente, de água, já não é mais uma escuridão, já há luz. E aquela massa informe, vamos dizer ali, as águas que
paravam sobre a face do abismo. Agora já há uma separação entre o que é água e o que é céu, amplidão do céu, firmamento. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Como assim? Separou. Ele separou o firmamento e separou as águas abaixo do firmamento e a água acima. O que é? A água terrestre, a água que nós temos aqui, e a água atmosfera. Né? São, por exemplo, nuvem, vapor, é água. Só um exemplo. Então ele começou, aí é Deus começando a dar forma, né, a tudo que ele já tinha criado até então. E continua no versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus, mais uma vez Deus nomeando, né, dando nome, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então mais um dia, então Deus fez a separação entre o firmamento e as águas, e mais uma vez ele nomeando a sua criação, afirmando assim o seu total controle, o seu poder sobre a criação. Versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Então, aquela massa informe de água, vamos imaginar, agora, também sob o comando de Deus, já não é só água. Então, apareceu a porção seca. Houve uma divisão ali naquela massa, vamos dizer, na terra, que era só água, agora apareceu a porção seca. Então criou-se os continentes, vamos falar assim dessa forma. Então agora já não é só uma massa de água informe, mas agora já temos oceanos e continente, já temos o firmamento, céus, nuvens e etc. Versículo 10. A porção seca, mais uma vez Deus dando nome, ele chamou de terra. E ao ajuntamento das águas, Deus chamou mares, e mais uma vez viu Deus que tudo isso era bom. Mais uma vez Deus dando nome, demonstrando sua autoridade, seu domínio sobre a terra. Continuando, a partir do versículo 11. Vamos ler até o 13 agora. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e cuja árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, no fruto. A semente está no fruto, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, em preparação, olha só como as coisas vão evoluindo. Né? Já se criou a parte seca, a parte molhada, vamos dizer assim, de água, então rios, oceanos, terra, e Deus agora deu ordem que houvesse, vamos dizer, a vida vegetal. Então frutos, sementes, árvores frutíferas, cada uma conforme a sua espécie. E é interessante a gente ver que agora Deus ele já está preparando a criação para o surgimento da vida. Porque nesse momento você consegue perceber que Deus ele já está providenciando um suprimento abundante de alimento. Né? Então árvores frutíferas e ervas, enfim, toda a parte da alimentação vegetal. Nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto detalhado. Continuando, a partir do versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias, para anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, sol e lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus. Lembra que nós falamos do firmamento? A amplidão do céu ainda estava vazia, Deus está preenchendo, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. Então, aqui agora, os eventos do quarto dia, eles complementam os do primeiro dia. Né? Então, no primeiro dia,
houve a criação ali do firmamento, né? E agora ele começa a preencher. Então, colocar ali vamos falar assim, aquela forma inacabada de dia e noite, que era apenas luz e trevas, agora começa a ser preenchido com formas acabadas de luz. O Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, os objetos luminosos, vamos falar assim, que enfeitam, né, que adornam o nosso céu. Antigamente, e eu acredito que até hoje devem ter religiões, enfim, que adoram os elementos solares, vamos dizer, elementos celestes, né, perdão, como deuses. Né? Em culturas antigas isso era muito comum, acredito que ainda deve existir algo assim. Mas na Bíblia, no Gênesis, os elementos Sol, Lua, estrelas, eles não são retratados como deuses, mas sim como servos de Deus. Primeiro, porque Deus os nomeia, então isso ele demonstra, como diz, um domínio sobre eles, então eles são servos. Eles são servos por quê? Porque eles foram criados com um propósito. Sol, luas, estrelas, planetas, tudo foram criados como servos de Deus para cumprirem três funções. Um, separar o dia e a noite. Outro, marcar o tempo. E separar as estações. Né? Separar as estações, na verdade, também é uma maneira de marcar o tempo. Né? Então, as estações do ano, elas acontecem quando, por exemplo, a Terra está mais perto do Sol, mais longe do Sol, enquanto está girando ali. Então, são marcadas as estações. O giro da Terra, onde expõe uma face para o Sol e outra fica escura, isso marca o tempo, dia e noite. A rotação da Terra é que vai marcando as horas, enfim. E o mais básico, né, que seria a terceira função, é iluminar a Terra. E vamos continuar. A partir do versículo 20. Versículo 20 e 21. Disse também Deus, povoem-se as águas, agora Deus preencheu a parte molhada. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então Deus preenchendo as águas e os céus, com seres viventes nas águas, peixes, enfim, e aves nos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Mais uma vez, Deus aprovando a sua própria criação. Os eventos do quinto dia também complementam aí os elementos do segundo dia, onde Deus criou céus e mares, porém vazios, inacabados. E agora Deus está ali preenchendo céus com aves, com animais, a terra, os mares. E agora, no versículo 22, diz o seguinte: E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, essa é a primeira bênção na narrativa, né, na descrição, na história ali da criação. Ela é muito parecida com a bênção de Deus sobre os seres humanos, com uma única diferença. Porque na bênção de Deus para os seres humanos existe a ordem de dominar e subjugar toda a criação, o que não há nessa bênção agora da criação, onde há apenas os animais. Continuando, versículo 24. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, né, selvagens, segundo a sua espécie, assim o fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E mais uma vez, e viu Deus que isso era bom. Como diz, é autoexplicativo essa parte. Assim como fez com as aves, os peixes, agora Deus acabou de criar os animais terrestres, né? Os animais selvagens, domésticos, os répteis, enfim. Continuando, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na face da terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, chegando aqui então no ápice da criação. Deus usa verbo e pronome, no caso no plural, façamos, né? Isso sugere o quê? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estavam ali presentes. Deus são três e é um. Então Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Semelhança, o que é? Parecidos. Na dimensão física, na dimensão espiritual, na dimensão moral, na dimensão intelectual. Como que é isso, esse parecido, esse semelhante? Né? Existem algumas controvérsias, alguns estudiosos levantam algumas hipóteses, mas eu vou deixar a minha visão. Semelhante a Deus, imagem e semelhança. Eu vejo da seguinte forma: nós devemos ser, as pessoas devem nos olhar e identificar o nosso Pai em nós. As pessoas devem olhar para nós e identificar o Criador em nós. Nós temos que ter esse canal de ligação, esse elo forte que nos liga ao Criador. Então imagina o seguinte, a gente não tem lá o filho de um amigo, fala assim, esse menino é a cara do pai. A gente bate o olho e já sabe. O jeito, muitas vezes, a maneira de falar, a própria aparência. Então é basicamente isso. Deus é nosso pai. E como filhos, claro, nós somos parecidos com o nosso pai. As pessoas, eles são os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não agrupa os animais, né, na mesma categoria dos humanos, totalmente separados. Né? Então Deus ele separa a criação dos humanos e a separação dos animais, atribuindo papéis muito mais privilegiados, né, papéis especiais somente aos humanos. Vamos passar para o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, também, falando para o homem e mulher, enfim, os seres humanos. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, essa é a mais longa bênção, né, no relato da criação. São 5 ordens que Deus dá aí. As 3 primeiras é a bênção de Deus sobre a instituição da família e do casamento. Então, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, isso está falando de família, de relacionamento, né? E automaticamente do próprio casamento. Né? Aí Deus já começa a instituir a família. E as 2 últimas são ordens para dominar toda a terra. Né? Então, sujeitar e dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais. E então nós vamos imaginar assim, dominar sobre tudo. Só sobre os bichos? Não, sobre toda a terra, sobre os recursos renováveis, recursos não renováveis. Né? Então Deus está falando para o homem, fala assim, olha, você vai dominar, como diz, cuidar também, né, da terra, você vai zelar por essa terra, por tudo isso que eu preparei para você. O que é, como diz, um uso sábio, né, dos recursos. Ou seja, o homem fazendo isso, obedecendo a ordem de Deus, só isso poderia garantir o plano de Deus. Né? Crescei, multiplicai e vos enchei a terra. Como isso vai acontecer se não houver uma boa gestão de todo esse recurso, uma gestão da terra, se não cuidar daquilo, daquele lugar, né, daquele espaço tão precioso que Deus acabou de criar. Até hoje, né, está na pauta aí, questões ecológicas, então meio ambiente e tudo. Então nós temos sim esse papel, e esse papel é a ordem de Deus. Nós devemos cuidar do nosso planeta, nós devemos zelar
pelo lar, né, que Deus construiu para nós. Nós vamos sim colher consequências da má gestão desses recursos. Nós vamos sim colher consequências do não cuidado com animais, com a natureza, enfim. Então você consegue ver que desde lá da criação já existe link, uma conexão com coisas que nós vivemos até hoje, né? Tudo começou na criação, tudo começou no Gênesis, no princípio. Bom, versículo 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ou seja, Deus falando, ó, estou te dando toda a árvore onde há fruto, há semente. Quer dizer, Deus já falando, da semente vão gerar mais frutos, você vai cuidar disso. E isso vai ser para você como para mantimento. Então a ordem que Deus está dando aí, a ordem não, né, a orientação, é que ele está dando isso para que o homem possa se sustentar. E é curioso a gente reparar o seguinte, que na Bíblia só há relato, né, de uma orientação de uma dieta que inclua proteína animal somente depois do dilúvio. Então, acreditamos que até então não havia uma dieta que incluía carne, por exemplo. Né? O alimento que existia era todo de origem vegetal. Ali no versículo 29, né? Isso vos será para mantimento. O quê? Como disse antes no versículo. Todas as ervas que dão semente se acham na superfície da terra e todas as árvores onde há fruto que dê semente. Então, a parte da criação vegetal. Deus dá ordem ao homem que domine sobre isso para que isso sirva para ele de alimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Olha que curioso. A Bíblia ela não trata sobre dieta de animais carnívoros ou animais que se alimentam de insetos. Veja, então, tanto para o homem quanto para todos os animais, a orientação é uma alimentação, vamos falar assim, vegetariana. Vou repetir aqui o versículo 30. A todos os animais da terra, todas as aves e a todos os répteis da terra, bem específico, em que há fôlego de vida. Então, qualquer animal que respira. Toda erva verde, ainda é bem específico mesmo, lhe será para mantimento. Então, o que os animais e o homem comiam era totalmente de origem vegetal. Versículo 31. Deus fica satisfeito e aprova o que criou. Vamos ver o que diz lá o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então aí há a conclusão da criação. Os 6 primeiros dias, Deus, num processo ali organizado da criação, fez tudo. Primeiro pegou ali, foi dando forma, separando, moldando, depois foi preenchendo com os animais, com as plantas, com a vida vegetal e por último, no sexto dia, criou o homem e colocou ali. É interessante chamar a sua atenção para que Deus, na verdade, ele, quando planejou a criação, você consegue compreender que você, que nós, que o ser humano, ele sim é a obra-prima de Deus? Por que ele não criou o homem primeiro e depois saiu criando o resto? Imagina assim, quando um casal está esperando um bebê, esperando um filho, como que é? Durante aquele período de planejamento e tudo, vão se comprando, primeiro, vamos pensar assim, separa um espaço, ou às vezes um quartinho, e vai preenchendo aquilo, compra um bercinho, uma cadeira de amamentação, um guarda-roupinha, vai preenchendo aquilo com as roupinhas, com mamadeiras, utensílios, acessórios, ou seja, prepara o bebê, não chegou ainda, mas
vai se fazendo, o pai, a mãe, vai preparando com todo carinho, com todo amor, tudo do bom e do melhor. Aquilo assim, bom, isso tá bom pro nosso bebê? Será que tá bom? Ah, não, talvez isso não tá, quer dizer, aprovando. Até a gente olhar e falar assim, eu vejo que isso é bom. Bom para quê? Pro meu bebezinho querido, amado, que tá chegando. E Deus também fez assim. Ele foi preparando, moldando tudo. E na hora que estava tudo perfeito, que ele viu, que ele aprovou, que passou no controle de qualidade dele, ele viu que era bom. Então somente aí ele criou o homem e já colocou ali naquele paraíso, vamos dizer assim. Então eu me sinto muito amado. Né? Meu pai me ama muito e eu me sinto muito amado por ele. Não tem prova de amor maior. A partir, vamos ler mais 3 versículos nesse primeiro vídeo para concluir essa ideia aí da criação e dos céus e da terra. E agora nesses últimos versículos, o 7º dia. Então, para concluir a criação. Foi o dia, já estava tudo criado, tinha mais alguma coisa para criar? Não. Nos 6 dias foi criado tudo. E no 7º dia foi o dia da consagração. Né? Os versículos 1 a 3 do capítulo, agora do capítulo 2 de Gênesis, dizem o seguinte, Gênesis capítulo 2, agora versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, ou seja, aves, animais e o ser humano. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então no 7º dia, o que Deus fez? Estava tudo criado. A Bíblia fala que Deus descansou. Então os 6 dias da criação são colocados à parte do 7º dia. São coisas diferentes. Então, tudo em 7 dias, mas existe uma divisão aí. 6 dias para a criação e o 7º dia que é colocado como um dia sagrado, né? Um dia que foi santificado. No 7º dia, Deus descansou, dando assim também um exemplo, né, para as pessoas que são feitas à sua imagem e semelhança, lembra? Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Então Deus descansou também, vamos colocar isso aí, é um exemplo para nós. Não quer dizer que Deus abandonou a criação. Tipo, nossa, agora está criado, ufa, é sábado, né? Não, nada disso. Deus continuou ali. Nós vamos entender um pouquinho mais. E o Novo Testamento, inclusive, mostra que Deus ele ainda trabalha no mundo, inclusive no sábado. Né? Isso foi ponto polêmico lá no Novo Testamento. O único exemplo no processo da criação em que Deus abençoa uma unidade de tempo, né, é no 7º dia. Né? Santificar significa, como diz uma coisa, separar uma coisa para o serviço de Deus. Então no versículo 3 diz o seguinte: e abençoou Deus o 7º dia. Então Deus abençoou o 7º dia, o sábado, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Na verdade, eu falei aqui sábado, foi até automático, né? Mas a Bíblia não menciona assim, menciona o 7º dia. Quer dizer que, eu estou dizendo aqui que o sábado é sagrado? Não. Vamos imaginar assim, que Deus separou uma porção para o descanso. E o descanso também não é uma coisa que nós devemos entender, pelo menos eu não entendo, assim como um descanso. Não, Deus trabalhou nos 6 dias e chegou no 7º dia ele descansou. Não, até mesmo porque Deus não precisa disso. Então, esse sentido de descanso, ele parou, né, terminou a sua obra e, na verdade, há um significado de desfrute. Ele ele estava ali agora com o homem, na terra, vamos dizer assim, no jardim ali do Éden, ele, o ser humano, desfrutando. Deus, nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Por que então, ele criou isso tudo só para largar aqui bonitinho funcionando? Não, ele criou com a intenção de manter um relacionamento com nós, filhos dele, de manter um relacionamento com a sua criação,
né? Então, vão pensar o seguinte: no sétimo dia foi o dia que estava ali o homem com Deus, desfrutando um da presença do outro. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, nós vamos fazer questão aí, ter o maior prazer aí em esclarecer mais coisas. Eu procurei, ao mesmo tempo, não deixar muito raso e ao mesmo tempo também não aprofundar demais, porque o nosso objetivo é que seja uma coisa realmente simples, né, de se entender. Na verdade, a nossa intenção é explicar, né, e não complicar mais. Ok? Se você gostou, né, e você pode nos ajudar para que essa mensagem, né, chegue a mais pessoas, então deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, isso faz com que o YouTube distribua essa mensagem para mais e mais pessoas. Ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.